Olá, pessoal. Meu nome é Rafael. Deixe-me contar um pouco sobre mim. Estou na Bright Data há mais de 6 anos. Eu sou consultor de soluções, arquiteto de soluções e tenho ajudado os clientes a alcançar seus objetivos na coleta de dados há muito tempo. E eu quero compartilhar um pouco da experiência com você. E a novidade agora são os scrapers sem servidor, funções de scraping, como as chamamos. Vamos nos aprofundar nisso. Então, primeiro eu quero falar sobre o pipeline moderno, de como a coleta de dados é hoje. Quero dizer, com o passar dos anos, as coisas ficaram muito mais complicadas. Eu não sei se algum de vocês já fez scraping, sabe? Como talvez há 7 anos. Era muito mais simples. Os antibots não existiam, as páginas eram mais abertas e os dados eram mais acessíveis. Agora, existe uma indústria inteira tentando bloquear o acesso a dados públicos por parte de scrapers. Então, vamos discutir como realmente fazer isso funcionar. E o objetivo principal aqui é como podemos fazer isso funcionar sem ter a infraestrutura, certo? Então, como estávamos falando sobre coleta de dados sem servidor, certo? Então, o pipeline de dados atual é assim, certo? Primeiro, obviamente você precisa de proxies e rotação de IP. É muito fácil, se você tiver um IP, acessará algumas páginas e será bloqueado. Então, proxies são essenciais. Em seguida, o desbloqueio, certo? Esse é o segundo passo. O site está tentando bloquear você, está tentando detectar tráfego irregular, como o Cloudflare e o Akamai. Tenho certeza de que alguns de vocês estão familiarizados com isso. Então, você precisa desbloqueá-lo, certo? Em seguida, você precisa de um navegador. Se for um texto mais complexo, você precisa interagir com a página, fazer uma busca, inserir dados e, em seguida, obter os resultados. Pegar a página HTML, analisá-la e então você precisa qualificar os dados, certo? A qualidade dos dados é muito importante. Se você está lidando com grandes escalas, se estamos lidando com um conjunto de dados de 1 milhão de registros, 10 milhões de registros, 100 milhões de registros, a validação é imprescindível. Então, processe os dados, valide os dados. Depois você precisa integrá-los. Então, é apenas uma grande cadeia de coisas que precisam ser feitas. E eu quero falar sobre os primeiros 3 passos, certo? Portanto, a coleta de dados sem servidor é algo que está substituindo todas essas etapas e tornando tudo muito mais simples. Você não precisa ter a infraestrutura para suportar os navegadores, você não precisa da infraestrutura para executar os navegadores nos servidores. A validação, o processamento, tudo isso é feito agora, na nuvem, certo? Então, isso literalmente economiza muito tempo e a escalabilidade, a confiabilidade é muito maior. Então, vamos começar avaliando diferentes modelos de como a coleta de dados da web pode ser. Claro, você pode fazer tudo internamente, certo? Então, digamos que você queira contratar algumas equipes de desenvolvimento, queira comprar servidores, configurar tudo, manter tudo internamente. Honestamente, não vejo mais razão para isso. Eu fiz muitos projetos de coleta de dados com grandes empresas por aí, e mesmo os maiores players, ninguém realmente faz isso internamente anymore. As pessoas estão alugando servidores, certo? Então, a AWS, por exemplo, não há razão para construir tudo internamente. Eu sempre uso este exemplo. Imagine que você quer construir um carro, certo? Você não precisa inventar a roda, não precisa fazer a roda. Compre uma roda que já foi construída, certo? Você ainda está montando o carro, mas não precisa realmente criar todas as peças. Então, internamente, isso te dá flexibilidade porque você tem controle total sobre tudo, os servidores, o sistema operacional que está usando. Mas, se algo quebrar, você tem que consertar por conta própria. Se algo der errado, você precisa resolver. Portanto, a manutenção é muito alta e exige muitos recursos de desenvolvimento. Você precisa de muitos desenvolvedores para realmente manter isso. O próximo é híbrido. Como eu disse, você não precisa inventar a roda, alugá-la, comprá-la ou obtê-la de outra pessoa.
Então isso reduz o número de pessoas que você realmente precisa na sua equipe, certo? Em vez de ter equipes grandes, você pode precisar de 1 ou 2 desenvolvedores, dependendo da tarefa. E basicamente você está usando APIs e outras ferramentas de coleta de dados que estão ajudando a desbloquear os sites e obter os dados, certo? Portanto, desbloquear é provavelmente uma das tarefas mais difíceis, especialmente se você estiver lidando com sites complicados. Não tenho certeza de quantos de vocês realmente fazem scraping, mas para aqueles que construíram scrapers e escreveram código por conta própria, vocês provavelmente estão familiarizados com passar talvez 1 ou 2 dias apenas para conseguir uma resposta do site. Às vezes pode levar ainda mais tempo. Às vezes você pode simplesmente não conseguir realizá-lo de forma alguma. Então, quando você consegue e o executa em grande escala, de repente, tudo para de funcionar bem. Assim, o híbrido oferece a opção de realmente usar outras ferramentas que ajudam a desbloquear o site. E então você acaba se concentrando mais em processar os dados e validar os dados do que em fazer o site responder com os dados. E o terceiro é dados como serviço. Nos dias de hoje, muitas empresas estão coletando dados, já tem os dados que você pode precisar. Então, esse é o conselho que dou às pessoas o tempo todo. Se o seu negócio principal é processar dados, não crie um departamento para coletar dados, pois isso será mais custoso do que comprá-los. E, obviamente, você nunca conseguirá criar um departamento tão grande quanto as empresas cujo negócio principal é coletar dados. Por exemplo, nós da Bright Data temos uma equipe de mais de 20 pessoas apenas para desbloquear sites. Temos uma equipe de desbloqueio que trabalha constantemente, dia e noite, para garantir que os sites estejam funcionando, ou seja, que não estejam bloqueando nossas solicitações. Então, imagine que, para ter isso, você precisaria de 20 pessoas apenas para desbloqueio, o que é realmente ridículo se o seu negócio principal é analisar dados ou fazer algum tipo de aprendizado de máquina em cima dos dados. Portanto, não vá por esse caminho. Terceirize isso. Dados como serviço é o caminho a seguir. Você não precisa de desenvolvedores, não precisa de nada, apenas de um pouco de armazenamento para guardar os dados e, em seguida, concentre-se em processar os dados. Então, a coleta de dados sem servidor, certo? Na minha opinião, este é o futuro da coleta de dados. Pessoalmente, se eu tiver um projeto ou quando eu tiver projetos, essa é a maneira como eu abordaria, porque A é fácil. B, eu posso fazer isso no meu laptop. E C, eu posso literalmente rodar milhares de navegadores no meu laptop. Tudo que eu preciso fazer é conectar, escrever um código. E está feito, escalável, elástico, é econômico. Muitas vezes percebi que isso economiza dinheiro em vez de desperdiçar dinheiro com desenvolvedores, desperdiçando dinheiro com infraestrutura de servidores. Em vez disso, simplesmente economiza muito dinheiro e é simples. É muito simples. Vamos falar sobre alguns dos produtos que você pode literalmente criar um coletor em 20 ou 30 minutos e eu vou te mostrar um exemplo de uma coisa assim. Então, outro dia eu estava lendo o Reddit e me deparei com este tópico e é verdade, certo? Então, esse cara estava tentando por 2 meses para ele tentou fazer scraping usando Lambda e, depois de 2 meses, ele simplesmente desistiu. O Lambda é um lugar incrível se você quer fazer coisas simples corretamente. É uma infraestrutura em nuvem onde você pode executar scripts. Mas, quando as coisas ficam mais complicadas, quando você precisa executar um navegador, quando precisa manter uma sessão, quando precisa que funções interajam entre si, tudo se torna uma bagunça. Portanto, o scraping, como o scraping sem servidor, é incrível. Lambda, na verdade, te dá um pouco de dor de cabeça. Então, se você quer fazer coleta de dados sem servidor, eu não recomendo. E como você pode ver, e se você ler sobre isso, fica muito complicado em grande escala. Eu só queria dizer que, se você gosta de felicidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não tente fazer isso. Existem maneiras melhores de conseguir, portanto, orquestrar, desbloquear e interagir é muito complexo. Isso é basicamente o que está em jogo.
diagrama de como as coisas devem funcionar. Então, você começa com sua entrada, ela precisa ter uma impressão digital de navegador, então você precisa garantir que pareça um navegador real, senão será bloqueada. Os cabeçalhos de referência são muito importantes para quem não sabe o que são. Basicamente, é um cabeçalho que informa o site de onde você veio. Muitas vezes, ao adicionar, digamos, uma referência do Google a partir da pesquisa do Google, isso, literalmente, aumenta a taxa de sucesso. Eu vi que adicionar google.com como um referenciador aumenta a taxa de sucesso em 20, 30%, tão simples. Gerencie cookies. Os cookies são muito importantes. Cookies de sessão, diferentes cookies de autorização. É importante obter esses cookies. Às vezes, acessar uma página inicial, carregar os cookies e, em seguida, ir para a página do produto. Pode aumentar a taxa de sucesso. Gerenciando o agente do usuário. O agente do usuário é a parte mais importante, porque se você não estiver colocando um agente do usuário, então é muito provável que você esteja usando um agente do usuário padrão. Se você estiver enviando uma solicitação usando uma biblioteca como Axiom, o agente do usuário será Axiom. Se você estiver usando um Chromium, o agente do usuário será Chromium. Portanto, você precisa garantir que o agente do usuário corresponda ao navegador real. Se não quiser ser bloqueado por esses sistemas de detecção diferentes, GEOs, quer ver como o site aparece de diferentes GEOs, ou o site pode ser restrito por GEO, então você precisa ter certeza de que está usando a GEO correta. Se, depois de tudo isso, você ainda precisa capturar, você precisa resolver o CAPTCHA. Existem sites onde ele captura 100%. Não importa o que você faça, você precisa resolvê-lo. Tente novamente com um novo IP. A propósito, em casos onde a captura não é sempre, às vezes tentar novamente é mais fácil do que resolver a captura. Então, na minha opinião, se você receber um CAPTCHA, tente com um IP diferente. Veja se isso ajuda. Então você precisa renderizar JavaScript e scripts de interação. Por exemplo, se você quiser fazer uma busca, precisa digitar, precisa trazer algum tipo de tabela que deseja coletar. Então e orquestrar tudo isso é uma tarefa muito complexa, assim como vimos no Reddit antes, no Lambda. É praticamente impossível porque há tantas partes móveis diferentes no É aqui que quero apresentar as funções de coleta. As funções de coleta são basicamente uma infraestrutura sem servidor que a Bright Data criou para ajudar as pessoas a coletar dados. Então, basicamente, reunimos tudo o que sabemos sobre proxies, tudo o que sabemos sobre desbloqueio e colocamos em um só lugar para ajudar você a criar scrapers de forma rápida, barata, confiável e escalável. Então você executa seus scrapers 100% na nuvem. Isso significa, como eu disse antes, que você pode literalmente fazê-lo em qualquer lugar, no seu laptop, conectar-se ao IDE, criá-lo, executá-lo. Existem modelos prontos para acelerar o processo de desenvolvimento. Assim você pode carregar um modelo, editá-lo e modificá-lo. Automaticamente, uma vez que você cria um coletor, você recebe uma API dedicada com ele, o que significa que, uma vez que você constrói o coletor, pode iniciá-lo, enviando uma chamada de API para ele. E, claro, a infraestrutura de desbloqueio de proxies integrada, eu acho que essa é a principal característica deste produto, porque quando você não é bloqueado, coletar dados é muito mais fácil. Escalonamento automático para sessões simultâneas, o que significa que, se você quiser coletar 1000 páginas ao mesmo tempo, isso é possível. E, claro, visualização ao vivo, registros de execução, depurações e muito mais. Então, como funciona? É bem simples, certo? Temos o IDE, onde você está desenvolvendo o raspador, o crawler e a infraestrutura de proxy. E desbloqueio já está integrada a ele. Você também recebe painéis de monitoramento. Assim, você poderá monitorar a taxa de sucesso, você poderá ver o histórico do que foi feito, quanto você gastou por trabalho, diferentes tipos de configuração, configuração de entrega e configuração de saída. E eu vou te mostrar isso ao vivo, em um instante, onde nós realmente construiremos um coletor e revisaremos o coletor juntos. E claro, cada coletor tem uma preferência de entrega. Seja o que for que você esteja trabalhando, estamos apoiando praticamente tudo que existe por aí.
Então, funções de raspagem, componentes-chave. Temos um código de interação onde você está basicamente interagindo com a página, fazendo requisições GET e POST, navegando, clicando, digitando, até chegar aos dados que deseja coletar. E então temos o código de análise que basicamente, uma vez que você chegou onde queria e os dados estão lá, você aciona o código de análise e analisa o HTML. Ele suporta jQuery, portanto, é bem simples escrever um script de parser. Também estamos suportando múltiplas etapas. Se você quiser escrever um crawler de aranha, certo? Então você começa pela página principal, coleta todos os URLs, depois abre todos os URLs e em seguida avança cada vez mais. Você pode criar múltiplas etapas e isso oferece uma flexibilidade enorme para construir crawlers em nossa plataforma. Diferentes tipos de agentes. Por exemplo, em alguns sites você precisa interagir e precisa de um navegador, mas em alguns sites você só quer puxar o HTML e analisá-lo. O Code Worker é basicamente como enviar um curl e receber o HTML de volta. Eu não sei quantos de vocês estão usando nossos produtos agora. O Unlocker é muito semelhante ao que isso é. É basicamente um pedido ao servidor. Traga-me o HTML de volta, você obtém o HTML, analisa-o, funciona muito rápido. E, obviamente, é a solução mais barata porque você não está usando tantos recursos dos servidores. Mas, é claro, existem sites onde você precisa interagir com o site, precisa resolver o CAPTCHA e assim por diante. Portanto, o trabalhador de navegador é para trabalhos mais sofisticados que exigem mais interação com o site. As funções de raspagem integradas funcionam, certo? Então, nosso IDE tem muitas funções diferentes integradas e eu vou mostrar algumas delas, mas algumas funções convenientes que eu acho incríveis fechar pop-up. Assim, a qualquer momento, você pode especificar qual é o seletor para o pop-up. Se esse pop-up aparecer, ele será fechado automaticamente. Aguarde o elemento visível. É padrão, certo? Você está clicando, quer esperar que algo carregue, aguarde até que esteja visível. E um dos meus favoritos é a autocaptura. Pronto para uso. Estamos resolvendo cerca de 25 a 30 capturas diferentes apenas digitando autocaptura. Então, se você navegar até uma página e clicar em capturar, tudo o que você precisa fazer é adicionar um comando self-capture. E, basicamente, os principais benefícios são que é uma raspagem, é um desenvolvimento de raspagem rápido. Você pode, literalmente, eu construir raspadores em 20 a 30 minutos. Parte mais longa geralmente é o analisador, certo? Então, se você quiser extrair, digamos, 100 pontos de dados, não há muito o que fazer. Você ainda precisa escrever cada linha. Então, o nome é selecionado, aquele título é selecionado, aquele preço é selecionado, assim por diante. Esta é geralmente a parte mais longa, mas temos o ChatGPT, temos diferentes tipos de IA que podem literalmente ajudar você a criar um código de analisador, gerenciamento de proxy, integrado, reduzir custos de manutenção e infraestrutura. E agora eu quero ir para a demonstração ao vivo e quero mostrar exatamente sobre o que estou falando. Esta é a minha conta de demonstração. Não tenho certeza de quantos de vocês têm contas conosco. Espero que todos vocês tenham porque realmente não custa nada. Crie uma conta. Você já pode construir esses raspadores sem realmente pagar nada, certo? Adicione seu cartão, ganhe um bônus, trabalhe com isso. Então, eu tenho apenas um coletor aqui, é um coletor de busca da Amazon. E vamos revisar um pouco. O que é a interface? O que estamos vendo aqui? Então, uma vez que você constrói um coletor, você terá algo assim. Aqui temos a configuração de saída, temos a preferência de entrega, temos diferentes propriedades, quem criou e assim por diante. Temos estatísticas das execuções anteriores. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Quero entrar no código e vamos revisar quão simples é construir um coletor da Amazon que basicamente faz o seguinte. E eu só quero te mostrar rapidamente no site. Então, o que esse coletor faz é acessar amazon.com. Fazemos uma busca, por exemplo, Xbox. Neste coletor, estarei gerando esta URL aqui. Não há razão para ir à página inicial. Podemos navegar aqui. Então, estou gerando esta URL. Então estou verificando quantas páginas dos produtos temos aqui. Depois estou abrindo todas essas páginas.
e coletando as URLs dos produtos. E então eu estou entrando em cada produto e extraindo os dados desta página. E é assim que funciona, certo? Então, o primeiro passo é a busca pelo produto. Eu quero revisar cada linha. Então, país, EUA. É assim que eu especifico que quero usar um IP dos Estados Unidos. Se a qualquer momento eu quiser usar um IP diferente, do Reino Unido, Grã-Bretanha ou qualquer outro, isso é o proxy e desbloqueio. É uma linha de código. Vamos usar os EUA em seguida. Para aqueles que não estão familiarizados com JavaScript, peço desculpas. Nossa interface de codificação atualmente está apenas em JavaScript. No roteiro, suporte a outros idiomas, mas é muito simples. Você não precisa realmente ser um desenvolvedor profissional de JavaScript para usar esta interface. É meio que mais como inglês, certo? E você realmente não precisa de tudo isso. Isso é mais para a paginação. Eu tornei isso mais complicado do que poderia ser. Poderia ser muito mais simples. O que fazemos é criar a URL. Como você pode ver, é com um traço S. Vamos voltar para a página de busca. E então temos a palavra-chave. Aqui estou criando a chave com a busca de entrada. Aqui estou criando a busca por iPhone, certo? Esta é a minha variável de entrada. E então, basicamente, estou navegando para a URL que construímos. Então, esta URL aqui. Referir. Lembre-se sempre de usar um referencial. Se estivermos indo para a página de busca e você verificar os cabeçalhos dessa solicitação, verá que o referencial é do Amazon.com. Isso significa que viemos disso, da página do Amazon.com, certo? Então, se você fizer uma busca aqui, o referencial é Amazon.com. É importante. Aumenta a taxa de sucesso em todos os lugares. Então, eu verifico a página máxima, certo? Aqui eu preciso fazer o parsing da busca. Quantas páginas existem? Eu quero extrair desta página este componente aqui. Quantas páginas existem? Então, no jQuery, estou usando o seletor para basicamente extrair quantas páginas existem. E se não houver, estou apenas considerando uma. E então, estou criando um loop, no qual estou enviando para a etapa 2, certo? Então, a próxima etapa aqui é quais dados estou enviando para a próxima etapa. Estou enviando mais páginas, certo? Então, mais páginas. É a nova URL que estamos criando. Vamos dar um exemplo. Digamos que seja iPhone e eu quero fazer 4 páginas. Aqui estamos executando uma pré-visualização. Você pode ver sua navegação, sua análise. Boom, Children é o que vai para a próxima etapa, etapa 2. E aqui temos a página 1, página 2, página 3 e página 4. Então, vamos para o passo 2. Então, este passo agora está recebendo 4 entradas. Isso significa que ele abre todas as 4 URLs ao mesmo tempo, certo? Então, não estamos fazendo isso de forma assíncrona, onde é um após o outro, todos os 4 abrem ao mesmo tempo. O que fazemos agora é que estamos verificando para as URLs dos produtos, certo? Então, atualmente estamos nesta página, temos 4 abertas, 1, 2, 3, 4, e queremos coletar todas as URLs dos produtos. Então, todas as URLs dos produtos, estamos criando um array e, basicamente, estamos mapeando todos os produtos que estão naquela página. Então, por exemplo, vamos abrir a página 1, certo? Então, estamos navegando para a página 1 e extraindo todos os produtos que estão nessa página. E, novamente, por favor, preste atenção. São 6 linhas de código, incluindo colchetes. Estas são mais 8 linhas de código. Isso não é nada. É tão simples que você pode criar tudo isso no Visual Studio, mas a quantidade de trabalho que você precisará colocar nisso é muito maior. Realmente, não há sentido. Então aqui já temos todas as URLs de todos os produtos e podemos simplesmente, você sabe, na verdade podemos pegar uma URL e navegar até ela. Boom, URL do produto. Perfeito. Então, o que fazemos a seguir é navegar até a página, extrair as URLs de todos os produtos e depois estou criando um loop for e enviando essas URLs individualmente para a próxima etapa. Então, se nas 4 páginas de busca estamos obtendo
quantos resultados por página? Estamos obtendo 16. Então, aqui temos 16 resultados, certo? Então, 4 vezes 16 é o 64. Basicamente, o passo 3 será abrir 64 vezes ao mesmo tempo, certo? E qual é o passo 3? Estamos basicamente navegando para a URL do produto e analisá-los nesta página. Eu realmente não passei muito tempo no código do parser. Quero dizer, o objetivo deste webinar não é ensinar você a escolher os seletores certos, certo? Isso é algo que, novamente, você pode usar IA hoje em dia, apenas o ChatGPT. Você pode, literalmente, pegar esta página HTML, jogá-la no ChatGPT, e então, ei, você pode me construir um parser para extrair A, B, C, e você pode, então, colar aqui. Funciona. É simples. Então, aqui. Basicamente, eu só configurei o título, o preço e a descrição. E, novamente, vamos verificar uma das entradas, que foram do passo anterior, enviadas para o passo 3. Demorou um pouco mais. Vamos tentar novamente. Ok, então isso levou um pouco mais de tempo. Novamente, estamos usando IPs residenciais reais. Então, às vezes, um proxy pode ser um pouco mais lento do que o normal, mas, em média, isso deve levar apenas alguns segundos. Então, aqui já temos o título, temos o preço, temos a descrição e vamos revisar isso rapidamente novamente. Temos 12 linhas de código com 3 linhas de código. 15, temos mais 6 e 8. E temos mais 4. São literalmente cerca de 40 linhas de código que fazem o seguinte. A busca vai para cada página, vai para cada produto e extrai dados. Para aqueles que construíram scrapers em código visual ou em qualquer outra interface de codificação, podem ver os benefícios aqui. É por isso que você pode construir um coletor em 20 minutos. Agora, deixe-me fornecer informações um pouco mais detalhadas sobre o que realmente acontece aqui, porque todas essas funções podem parecer muito semelhantes para você. Por exemplo, temos clicar, temos digitar e temos tudo o que você pode precisar para coletar dados. Quando você clica, digamos no Selenium ou no Puppeteer, o mouse instantaneamente se teletransporta para o seletor, certo? Então, não há movimento do mouse, é um teletransporte. Se você está lidando com um site que está usando rastreadores, não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, mas existem sites que literalmente enviam pacotes de informações a cada poucos segundos, mesmo que você não esteja fazendo nada, certo? A Amazon realmente não faz isso, mas existem outros sites onde você verá solicitações sendo enviadas. Aqui temos algo chegando, mas não são os pacotes, e isso continua chegando, 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 e você não está fazendo nada. E você se pergunta, o que é isso? Basicamente, este é o site registrando o que você faz, o movimento do seu mouse, quanto tempo você passa na página, quanto tempo você rola para baixo e assim por diante, certo? Então, é como verificar suas métricas. Então, quando você clica em Nossa ID, basicamente, ela possui muitos movimentos de mouse pré-gravados diferentes para imitar um humano real. Digitar a mesma coisa, erros. Erros de digitação, atrasos, diferentes tipos, velocidade e assim por diante. Quando você está escrevendo código nesta interface de codificação, ela imita um comportamento humano real. Então, por exemplo, todos esses passos que você tem aqui não serão executados ao mesmo tempo. Pequenos atrasos entre eles. Então, se você está lidando com um site sofisticado que usa Akamai ou algo assim, é literalmente como tentar monitorar em escala. Ok. Isso é, você sabe, o comportamento das pessoas e quando vê milhares de pessoas fazendo o mesmo comportamento. Ele pensa que é um bot e nos bloqueia. Este aqui está randomizando tudo. Então, é uma ferramenta incrível para contornar bloqueios. É uma ferramenta incrível para criar scrapers rapidamente e você não precisa de nada, apenas do seu laptop, certo? Construa aqui e depois execute fora. Então, uma vez que construímos o coletor, nós o salvamos.
Vamos voltar para outra janela. Antes, isso é o que obtemos. Então, configuração de saída, certo? Como não temos um código de parser enorme, é um pouco simples aqui, mas temos os parâmetros de entrada e temos o esquema de saída. Digamos que em algum momento você queira mudar título para nome. Você realmente não precisa mudar o código. Tudo o que você precisa fazer é ir para o esquema de saída e mudar para nome. Vamos supor que você queira mudar o preço. Vamos garantir que seja dinheiro e que tenha um sinal de dólar, certo? Então, pronto. Assim, o preço agora terá um sinal de dólar. E a descrição, certo? Então você pode modificar a saída como ela aparece. Você também pode adicionar dados adicionais que já temos pré-construídos. Você quer um carimbo de data-hora. Vamos ativar o carimbo de data-hora para garantir que você saiba quando é. Foi extraído. Certo. Então, você também quer ver a entrada. Vamos habilitar isso. Você quer uma captura de tela. Vamos tirar uma captura de tela. Quero o HTML. Vamos fazer isso também. Adicionei para extrair o HTML. Tirando uma captura de tela é muito simples e ajuda você a trabalhar, pois oferece flexibilidade sobre o que fazer e é rápido, é fácil e você não precisa sempre abri-lo em linhas de código. As modificações podem ser feitas aqui. Além disso, você tem a preferência de entrega. Assim, logo de início, você tem diferentes formatos nos quais os dados podem ser entregues. Hoje você quer CSV, hoje você quer JSON. Basta clicar nesses botões ND, JSON. Qualquer que seja o formato que você deseja, é facilmente trocável ao clicar nesses botões. Nós também temos dois tipos de coletores. Temos um coletor em tempo real ou sob demanda. Então, qual é a diferença? A diferença é muito simples. Vamos supor que você tenha uma plataforma onde as pessoas interagem, clicam e você quer ter um botão que envie uma chamada de API para o nosso coletor, para extrair os dados e enviá-los de volta o mais rápido possível. Isso é em tempo real, certo? Então, o coletor está em espera, sempre aguardando a entrada. Assim que chega, ele processa e fornece os dados para você. Ou você tem, sei lá, uma lista de 1 milhão de entradas que deseja simplesmente inserir. Uma vez que o processamento esteja concluído, os dados são entregues a você. Seja qual for o fluxo de trabalho, é isso. Se você estiver trabalhando com um lote, recomendo dividir os dados, certo? Então, se você receber um arquivo de 10 GB com 100 milhões de linhas, pode ser um pouco difícil de processar. Muitos computadores não conseguem lidar com isso. Assim, você pode realmente dividir os dados em lotes de 10 mil registros em vez de um arquivo com 100 milhões de registros, ou qualquer que seja a preferência. A entrega via API, certo? Então, obviamente, você aciona o coletor com uma API e pode baixar os dados através da API. Isso funciona. Mas digamos que você queira criar uma automação na web onde um script é executado em uma entrega de dados. Então, digamos que a coleta de dados esteja concluída. Ela é entregue ao seu webhook e em seguida você tem um script que processa, faz algum tipo de aprendizado de máquina e assim por diante. Ou pode acionar outro coletor, certo? Então, aqui você pode construir um fluxo inteiro de diferentes coletores que estão fazendo coisas diferentes. Em cima do aprendizado de máquina, temos clientes com configurações muito complexas, onde um coletor coleta um dado, ele é processado. Depois há outra chamada de API para coletar outro coletor. E no final, eles têm um grande conjunto de dados que constroem com diferentes coletores e enriquecem a partir de diferentes fontes. Então, você pode fazer isso também. Tudo. É muito simples. Configure webhook. Temos Amazon S3, se é isso que você prefere. Google Cloud. Microsoft Azure. Temos SFTP, até a Alibaba Cloud, certo? Então, se algo não estiver aqui, o que eu realmente duvido, sempre podemos adicionar, certo? Estamos sempre tentando cobrir todos os tipos de armazenamento com os quais as pessoas trabalham. Acho que isso cobre praticamente tudo. Obviamente, temos diferentes tipos temos uma fase de desenvolvimento e uma fase de produção. Portanto, se você estiver na produção e quiser trabalhar com o coletor e experimentar com ele, você pode configurá-lo como uma fase de desenvolvimento. Você está trabalhando só no modo de desenvolvimento, não está na produção. A produção está rodando na outra versão. E então, uma vez que você estiver pronto, você publica isso na produção, diferentes notificações. Tudo isso é automaticamente construído para você
Só para você entender, certo? Para construir tudo isso em um código, você pode desenvolver tudo isso, certo? Mas serão milhares e milhares de linhas de código e levaria semanas para desenvolvê-lo. Por quê? Aqui já está disponível para você. Então, obviamente, você pode iniciá-lo via API. Aqui está um exemplo de como isso é feito, certo? Basicamente, você está enviando os dados, os parâmetros que precisamos para fazer a busca. Aqui temos dois parâmetros, como eu mostrei antes. Temos a busca e quantas páginas estamos interessados em coletar. E é basicamente isso. Assim que acionamos isso, você recebe um ID de trabalho. E então, com um ID de trabalho e um ID de coleção, você pode realmente extrair os dados, se for um download via API. Aqui podemos ver execuções anteriores. Eu executei este coletor algumas vezes. Na verdade, vamos experimentar. Vamos executá-lo. Eu quero coletar 2 páginas do iPhone. Vamos fazer 3 páginas do Xbox. Vamos fazer 4 páginas da Samsung. Não sei, vamos de PlayStation 5. Vamos fazer uma página, certo? Então, você clica em começar. Podemos ver aqui que temos 4 entradas, certo? Vamos ver. Vai começar com 4 páginas, certo? Então, o primeiro passo são 4 páginas de busca. Depois vamos somar nas páginas quantas páginas eu selecionei. Aqui você pode baixar, a propósito, o arquivo de entrada, caso tenha esquecido com o que você executou. E também, enquanto isso acontece, temos uma assinatura. Vamos supor que você queira executar entradas todos os dias, certo? Então, às 9 horas, todos os dias. Selecione o calendário a seguir. Pré-selecione quais entradas você deseja e crie um cronograma. Cronograma que o coletor seguirá. É bem simples. Se você quiser executá-lo uma vez por dia, funciona. Se você quiser executar entradas diferentes em dias diferentes, então minha recomendação é utilizar a API. Existem muitos outros serviços, como serviços de acionamento de API com temporizadores, que você pode utilizar. E vamos ver aqui mesmo agora. Obviamente, nas versões você pode relatar problemas. Estamos aqui para ajudá-lo se você encontrar problema. Estamos recebendo registros, coletas falhadas. Não tenha medo de coletas falhadas. As páginas podem falhar, mas temos um mecanismo de repetição por trás que automaticamente tenta novamente as solicitações falhadas. Como você pode ver, foram coletados 26 dos 38 e essas 2 falhas serão tentadas novamente assim que o ciclo terminar. Já podemos visualizar alguns dos dados com uma visualização rápida. Então aqui temos. Eu não removi os espaços na descrição. A descrição tem espaços vazios, mas você poderia adicionar o trim no código se quiser. Vamos revisar rapidamente como isso é feito. Para aqueles que conhecem jQuery, nós temos o trim. Talvez precisemos ajustá-lo um pouco mais. Vou assumir que estou extraindo isso, certo? E a estrutura são gráficos anteriores, certo? Então seria provavelmente melhor extrair isso como um array de objetos. Novamente, não estou aqui para ensinar você sobre o parser. O objetivo aqui é que possamos acessar os dados sem sermos bloqueados. Podemos acessar os dados rapidamente, podemos escalá-los muito rápido e vamos voltar às estatísticas. Já temos 38 registros, há mais 90 registros. Está coletando, está funcionando. Esse é o objetivo aqui, certo? Então, eu tive projetos onde um cliente precisava de dados rapidamente, em meia hora, durante a ligação com ele. Nós construímos um coletor, nós o executamos e coletamos 1 milhão de registros em poucas horas. E esse é o objetivo. Se você tem um projeto e precisa dos dados para ontem, e tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por isso, onde eu preciso dos dados para ontem. Esta é uma ferramenta incrível para obter seus dados rapidamente. Não é cara, certo? Então, em muitos casos, eu vi que isso sai mais barato do que usar um proxy residencial com um navegador. Porque aqui você não paga pela largura de banda. O preço é por carregamento de página. Só para você entender, certo? Carregamento de página. Então, você sabe quanto?
pesa uma página na Amazon. Então, vamos rapidamente. Limpe o cache e os cookies. E vamos ver aqui quanto de largura de banda é realmente transferido. Ao abrir a página, já são 10 megabytes. Esta é apenas uma página de produto. 12 megabytes de dados, 13 megabytes, 14. São muitos dados. Tudo isso seria um carregamento de página. Portanto, em muitos casos, acaba saindo mais barato. E, basicamente, este é o produto que recomendo que você se registre conosco. Brinque com isso. Não custa nada para você criar esses coletores. Se você for executá-los em grande escala, claro, sim, mas para criar, para executar o código, tudo isso está aberto para você. Você pode ver a prévia aqui. Lembre-se, falamos. Contei sobre o navegador e o trabalhador de código. Aqui você escolhe. Pode tirar uma captura de tela. Pode ver tudo. Recomendo fortemente, especialmente para pessoas que gostam de criar coletores. É uma ferramenta incrível que faz tudo funcionar. Então, também quero mencionar mais algumas coisas que a Bright Data oferece para pessoas que não querem realmente se envolver na criação dos coletores. Temos APIs de Scraper já pré-construídas para muitos sites, então você pode enviar uma API com uma entrada e obter os dados. Temos conjuntos de dados, onde você pode já comprar o conjunto de dados. Você nem sempre precisa de um departamento para coletar dados. Olhe ao seu redor. Existem muitas fontes onde você pode comprar esses dados. Você tem diferentes tipos de ferramentas que pode usar. Você não precisa de serviço. Você não precisa de infraestrutura. E é simplesmente mais confiável porque, quando você tem uma equipe totalmente dedicada à coleta de dados, é muito mais confiável do que quando você tem uma equipe para processar os dados que está tentando coletar os dados. Não se compara. Então, neste ponto, eu quero abrir nossa sessão de perguntas e respostas e quero ver se há alguma pergunta que eu possa responder, algo que possa surgir ou algo que ainda não tenha sido abordado. Homer, pessoal, algo que deve ser abordado. Nada sem resposta. Acredito que as pessoas estão inserindo novas perguntas, enquanto nós. Aí está. Quais são as regulamentações das quais se deve estar ciente ao realizar scraping? Então, uma parte que eu esqueci de mencionar, e obrigado por trazer essa pergunta. Então, por trás das câmeras, nossa interface de codificação. E deixe-me parar de compartilhar minha tela para que vocês possam me ver e vamos ter uma pequena conversa. Por trás das cenas, nossa, IDE tem limitações integradas, certo? Portanto, estamos constantemente monitorando os sites que estamos raspando ou que você está raspando através de nossa interface de codificação, para garantir que não os DDoS. Portanto, ao usar nossos serviços, você já está garantindo que o site não será danificado. Vamos desacelerá-lo um pouco se percebermos que a resposta do site está caindo. E você só pode coletar dados públicos, certo? Então, essa é a principal questão. Estamos apenas ajudando você a coletar dados disponíveis publicamente. Isso significa que se você tentar usar nosso serviço para fazer login, bloquearemos esse pedido. Você não poderá acessar dados privados. Então, basicamente, quando você está usando isso, você não pode se meter em problemas. Estamos impedindo você de fazer algo que pode causar problemas legais. Existe um scraper pré-configurado para Zillow. Ele pode ser modificado. Não tenho certeza de quais templates estão disponíveis. Sei que há alguns por aí. Eu acabei de verificar. Nós temos. Perfeito. Então, há um modelo do Zillow com o qual você pode começar. Tenham em mente, pessoal, que os modelos são atualizados de tempos em tempos, mas isso não significa que vão funcionar imediatamente. Principalmente, os seletores mudam. Portanto, se você carregar um modelo, verifique se os seletores ainda são os mesmos, mas, no geral, o fluxo deve ser o mesmo. Como o custo de execução de scraper sem servidor se compara com soluções mais tradicionais baseadas em servidor para scraping de alto volume, então, ok. Para ter e usar um script com serviço, você precisa executar um navegador.
Você precisa obter, sei lá, instâncias EC2, talvez 5, 10 delas, dependendo de quantos navegadores você deseja executar. Quero dizer, quantos de vocês já tentaram rodar um Puppeteer ou Selenium no seu próprio computador? No meu laptop de trabalho, consigo rodar aproximadamente 15 a 20 navegadores. Eu verifiquei isso. Com 15, 20 navegadores coletando 100 milhões de registros, isso vai levar uma eternidade. Eu nem tentaria. Então agora, para coletar essa quantidade de dados, você precisa ter pelo menos 1.000, talvez 2.000 navegadores. Portanto, agora você precisa de instâncias mais robustas, e elas custam muito dinheiro. Então apenas, precisando dos servidores, você pode estar gastando alguns milhares de dólares. Apenas com os servidores, sem o proxy, sem nenhum desbloqueio, sem nenhum desenvolvimento. Apenas alugando os servidores, porque você precisa processar muitos dados. O scraping sem servidor remove tudo isso. Basicamente você está pagando, como eu disse, em nosso exemplo, por carregamento de página. Mesmo sem os servidores, às vezes sai mais barato do que usar o proxy, certo? Então eu comparei. Nem cheguei a tocar na infraestrutura, certo? Eu comparei o uso de proxy residencial com esta interface, como se nem estivéssemos falando sobre os preços. Então, no final, sai muito mais barato porque você está pagando apenas pelo carregamento da página. No nosso caso, tenho certeza de que há outros provedores que cobram talvez por largura de banda e assim por diante. Mas conosco você paga apenas por carregamento de página. Carregue uma página, pague por uma página. Não importa quantas requisições estão sendo feitas no back-end. Portanto, isso sai muito mais barato do que ter toda essa infraestrutura com desenvolvedores e manutenção. E então, quando algo falha, aqui você abre um chamado. Lá, você paga um desenvolvedor para passar uma semana resolvendo isso. Então, novamente, se o seu negócio principal não é coletar dados, não comece a criar um departamento inteiro para isso. Simplesmente não é eficiente em termos de custo. Você tem scrapers de palestras médicas no Google Scholar. Eu não sei se temos, não acredito que tenhamos, nenhum scraper pré-configurado. Novamente, você pode construir um você mesmo, ou nós podemos construir um para você. Também temos um serviço onde podemos construir esses scrapers para você. Então, fique à vontade, entre em contato, abra uma conta. Podemos ajudá-lo a coletar os dados médicos. Alguns dos sites de onde extraímos dados são sites de assinatura paga. Precisamos fazer login para acessar os dados. Infelizmente, ao fazer login, você aceita os termos e condições, e isso já se torna dados privados. A Bright Data não ajuda você a coletar dados privados. Isso não é algo com o qual poderemos ajudá-lo, devido a regulamentações e a conformidade com o GDPR e outras normas. Nós simplesmente não acessamos áreas que exigem login. Desculpe. Scraper do LinkedIn. Sim, disponível publicamente. Temos um modelo. Fique à vontade. Crie, carregue. Na verdade, você pode clicar e navegar para uma URL do LinkedIn. E ela será aberta porque a tecnologia de desbloqueio é tão poderosa que você não é bloqueado. Se você quiser coletar dados públicos do LinkedIn, você deve selecionar o país, navegar e inserir a URL. A URL de entrada é um perfil ou uma empresa, e ela será aberta e carregada para você. Depois, basta analisá-la, como desejar. Acho que nosso tempo acabou. Ok. Muito obrigado por se juntar a nós aqui hoje. Obrigado, Rafa, por liderar e apresentar essa demonstração incrível. E se alguém tiver alguma pergunta de acompanhamento, pode entrar em contato com o Rafa no LinkedIn. Encontre-o ou envie um e-mail para rafaela@brightdata.com e tenho certeza de que ele ficará feliz. Lá vamos nós. Código QR de doces. Não seja um estranho. A todos, obrigado por virem. Agradeço pelo seu tempo. E espero que você ache útil. Registre-se. Abra uma conta. Brinque com isso. Como alguém que escreve código, escrevi muitos scrapers em Visual Code. Eu gosto de construir coletores em IDE. É divertido, porque a maior frustração que você enfrenta é com bloqueios. E quando você não é bloqueado, é uma experiência diferente. Experimente. Ótimo. Todos tenham um bom dia.